Olá, tudo bem? Estou falando aqui diretamente da Vila do Caldas para convidar você a assistir mais um espetáculo dentro da 6ª Mostra Caldas de Arte e Teatro de Rua. Serão 3 dias de uma programação diversificada que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, antes que eu esqueça, ative o sininho, segue o nosso canal e tenha um bom espetáculo. Olá, espero que estejam todos bem. Nós somos os narradores Cariris. Somos mulheres que tecem histórias. Assim como a trama das linhas que tecem cortinas, colchas, fuxicos, retalhos, nós também tecemos diversas histórias que contam sobre a memória desse lugar Cariri. Diz o povo crédulo e fiel deste Nordeste brasileiro várias histórias sobre Padre Biapino. Contam que em uma determinada comunidade desse Cariri, o padre, após celebrar uma longa missão, falou a toda a multidão que estava na praça sobre uma importante missão e que ele iria escolher alguns fiéis para lhe acompanhar. Mas o padre disse que só poderia lhe acompanhar quem fosse de responsabilidade e fosse maior de idade. Orientou que crianças e mulheres grávidas ou que tivessem problemas do coração era melhor que ficassem em casa, pois o que iria acontecer no dia seguinte iria servir de exemplo para todos daquela comunidade. Dito isso, na manhã seguinte, Padre Biapino, acompanhado do Frei Cassimiro e do Frei Caetano, chegaram naquela praça lotada e escolheram quem iria lhe acompanhar. Assim, todos saíram em caminhada, em procissão, até o açude da nação. E lá, o padre pediu imediatamente que Frei Cassiano se colocasse à beira do açude e fizesse o chamado. E Padre Cassiano logo começou. Venha, meu peixinho, venha em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atender o chamado de Deus. Logo em seguida, o Frei Cassimiro fez o mesmo. As pessoas começaram a ficar assustadas, pois não estavam entendendo o que estava acontecendo. O padre pediu para que todos se acalmassem, e ele foi até a beira do açude e fez o seu chamado. Venha, meu peixinho, venha em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atender o chamado de Deus. E assim, as pessoas observaram que lá do meio do açude começou a borbulhar a água e, de repente, apareceu a grande cabeça de uma serpente. Essa serpente veio nadando, nadando, nadando até a beira do açude, aos pés do padre, e as pessoas assustadas louvavam e oravam ali mesmo. O padre pediu para que todos os acompanhassem até a igreja da cidade. Na frente foi o Padre Biapino, a serpente, e mais atrás Frei Cassimiro e Frei Caetano, junto com os fiéis que cantavam e louvavam até chegarem na igreja principal. Lá, o local já estava organizado para o que iria acontecer. Os bancos colocados em círculo e no centro uma tina de água e alguns panos brancos. O padre pediu para que as mulheres sentassem na frente, em círculo, e que os homens ficassem atrás. No centro,
O padre e os freis dirigiram-se até a serpente, e Padre Biapino disse: meu peixinho, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje você encontrará a sua mãe. Dito isso, a serpente saiu cheirando os pés de todas as mulheres que ali estavam. E uma mulher ficou um pouco apavorada e queria se retirar do local. Era filha de um comerciante rico. Porém, o padre pediu para que ela se acalmasse, que nada iria acontecer. E assim, a cobra foi cheirando cada pé até chegar nessa mulher. Parou diante da mulher e foi subindo até ficar à altura dos seus olhos. Olharam-se olho no olho, e todos que ali estavam garantem que na face da mulher existia uma expressão de arrependimento profundo. O padre pediu para que a mulher fizesse colo e amamentasse a serpente. Dizem que essa mulher, quando mais jovem, escondeu uma gravidez. E ao parir a criança, ela jogou o recém-nascido lá no açude da nação. E lá mesmo, a criança se encantou. Enquanto a mulher amamentava a serpente, as mulheres que ali estavam pegaram os panos brancos e colocaram sobre a serpente. O padre derramou a água benta sobre a mulher e sobre a serpente, que imediatamente transformou-se numa linda criança. Após ser amamentada, a criança faleceu ali mesmo. E dizem que logo em seguida a mulher também morreu com um profundo arrependimento. E são assim as histórias que o povo fiel e crédulo desse Nordeste brasileiro contam sobre Padre Biapino. Há muito tempo, havia aqui pela região do Cariri um vaqueiro. Um vaqueiro desses trabalhador, só vivia na estrada, levando gado de um lado para o outro. Certa vez ele foi convidado a conduzir um gado para uma região bem mais distante. E aí, temendo o ataque dos cangaceiros, que era muito comum naquela época, resolveu deixar todo o seu dinheiro, que eram todas as suas economias, aos cuidados do padre, em quem ele muito confiava. O padre, que conhecia aquele vaqueiro desde quando ele era pequenininho e sabia de todos os seus planos e seus sonhos, ficou com o dinheiro do vaqueiro e ele pôde viajar sossegado. Mas antes que o vaqueiro retornasse, o padre também foi chamado de urgência para dar uma extrema-unção, aqui em umas fazendas próximo, nas redondezas, mas também não era uma viagem tão curta. Então o padre também, temendo o ataque dos cangaceiros, resolveu deixar o dinheiro aos cuidados da freira, da irmã que ele mais confiava, e assim poder viajar sossegado. E o padre foi. Pois, minha gente, não é que antes que o vaqueiro retornasse da sua viagem e o padre chegasse, a irmã não morreu? Pois é, morreu. Sem dizer a ninguém onde tinha guardado o dinheiro do vaqueiro. Olha, quando o padre chegou, ele ficou numa tristeza. Era uma tristeza medonha pela morte da irmã e uma preocupação em saber como é que ele ia resolver o problema de achar o dinheiro do vaqueiro. Como é que ele ia achar o dinheiro do homem? Era todas as economias dele. E um dia, enquanto tomava café conversando com o sacristão, ele teve uma grande ideia. E já foi logo dizendo: sacristão, eu já sei. Você vai falar com a irmã. Olhe, sacristão, você vai lá na porta do céu meia-noite, chama o nome da irmã 3 vezes e pergunta para ela onde é que está o dinheiro do vaqueiro. Oh, o pobre do sacristão ficou todo se tremendo só em ouvir as palavras do padre. O sacristão era um homem medroso, mas medroso muito. Ele não queria ir de jeito nenhum, porque ele tinha medo, mas medo. Vocês conhecem gente medrosa? Conhecem? Pois pense aí numa pessoa bem medrosa que você conhece. Vá pensando nela aí. Agora, multiplique por 10 para dar o tamanho do medo
daquele sacristão. Ele era medroso muito, minha gente. Ele se tremia todinho porque ele pelejou com o padre de tudo que foi jeito. Porque querer ir, ele não queria ir, não. Mas pedido de padre, era pedido de padre. E lá se foi o sacristão meia-noite à porta da igreja. E ele chamou pelo nome da irmã 1, 2, 3 vezes. E nada dela aparecer. Esse homem saiu numa carreira tão grande, mas esse homem corria tanto, chegou em casa todo se tremendo, ficou ali a noite em claro. No outro dia, bem cedo, ele estava na casa paroquial, o padre tinha acabado de acordar, ele estava tomando café, e ele já foi logo entrando dizendo: padre, pelo amor de Deus, valei minha Nossa Senhora, meu padrinho, Padre Cício, e a irmã, o padre é a irmã mesmo, não está no céu não. O padre se admirou, imaginou que a irmã ia direto para o céu e ficou assim um pouco pensativo, mas também o tempo de admiração do padre durou muito pouco e ele foi logo concluindo: pois muito bem, sacristão, pois se a irmã não está no céu, você vai falar com ela na porta do purgatório. Vai chamar pelo nome dela 3 vezes, perguntar onde é que está o dinheiro do vaqueiro. Oh, coitado do sacristão, o pobre se tremia todinho, ele não queria ir não, pelejou de tudo que foi jeito, porque querer ir ele não queria ir não. Ele já teve medo de ir para a porta do céu, a vale do purgatório. Mas, pedido de padre, era pedido de padre, né? E lá se foi o sacristão, meia-noite, para a porta do cemitério. E ele chamou pelo nome da irmã 1, 2, 3 vezes. Nada dela aparecer. Olhe que a carreira desse homem foi muito grande. Esse homem corria tanto, mas corria tanto que o pé batia na bunda, ele foi direto para a casa paroquial. Ele sabia que não ia dormir mesmo de noite, foi logo falar com o padre. Chegou lá, quase que derruba a porta. O padre saiu todo da saranhada, sem entender nada, e o sacristão dizia: padre, pelo amor de Deus, valeu minha Nossa Senhora, meu padrinho, Padre Cício, minha Nossa Senhora, ai meu Deus, padre, pelo amor de Deus, que a irmã mesmo, não tá no purgatório não, padre. Será que a irmã foi parar no... Nessa hora, o padre se assustou, achou muito estranho, se admirou. Como é que podia? Será? Será que a irmã foi parar no inferno? Foi morar com o rei, no reino do capiroto, não passou nem pelo purgatório? Mas também, minha gente, o tempo de admiração do padre durou muito pouco. E logo ele concluiu: pois muito bem, sacristão, pois se a irmã não está no purgatório, você vai falar com ela lá na porta do inferno. E você vai agora perguntar para ela 2 coisas. Você vai perguntar para ela onde é que está o dinheiro do vaqueiro, e depois você vai perguntar para ela por que é que ela foi parar no inferno. Está morando no reino do capiroto, não passou nem pelo purgatório. O pobre do sacristão. O pobre se tremia todinho, porque se ele já teve medo de ir para a porta do céu. Teve medo de ir para a porta do purgatório. Vai ir para a porta do inferno. Ele se tremia todinho, porque, olha, ele pelejou de tudo que foi jeito. Porque querer ir, ele não queria ir não. Mas pedido de padre, era pedido de padre. E lá se foi o sacristão, meia-noite, para a porta do mercado central. Agora você sabe me dizer, por que é que a porta do mercado central é a porta do inferno? Bom, eu não sei, mas foi lá que o padre mandou o sacristão. Foi. E o sacristão chamou pelo nome da irmã 1, 2, 3 vezes. E até ele ouviu fogos. Vocês ouviram? Pois é. Porque a irmã apareceu com uma cara assim de dor, de sofrimento, de angústia. Diz que ele sentiu até um cheirinho de enxofre. E o pobre do sacristão todo se tremendo dizia: irmã, o padre que mandou eu aqui, veio, ele manda perguntar primeiro onde é que, irmã, que a senhora guardou o dinheiro do vaqueiro, e depois, irmã, o padre manda eu perguntar por que mesmo que a senhora veio parar no inferno, tá morando no reino do capiroto, irmã, não passou nem pelo purgatório. E a irmã respondeu que o dinheiro do vaqueiro estava guardado em seu colchão, que procurasse ali numa linhazinha recente, num rosazinho bem claro, que o dinheiro estava lá. E ela havia parado no inferno, hoje,
estava morando no reino do capiroto, porque durante toda a sua vida nunca deu um bom conselho a ninguém. E o dinheiro do vaqueiro foi encontrado, e ele pôde se casar com sua Maria, que era o seu grande sonho. E a festa foi bonita toda, e como foi antes da pandemia, eu fui. E olha, eu dancei, eu comi, eu bebi, e foi a noite toda. Na noite, nada, foi 3 dias, 3 noites de festa. Foi bom. Pense, fazia tempo que eu não ia numa festa tão boa. Pois é. E a história da irmã? A história da irmã ainda hoje corre como exemplo por todo o sertão do Cariri. Essa história, quem me contou foi o meu pai. E aconteceu com ele mesmo. Mas não foi agora, não. Faz um tempo. Ele ainda era um meninote. Meu pai me contou que certa noite estava na sua casa, passando um cafezinho com a sua mãe na cozinha, quando do terreiro escutou seu nome. Alguém o chamava. Saiu até a porta, foi ver quem era e era José, o seu primo, quase irmão. José estava tão ansioso para lhe contar alguma coisa que o meu pai já foi ficando curioso. José lhe chamou assim no canto e disse: Paulo, tu não vai acreditar. Eu tive um sonho e nesse sonho o coronel Bartô me deu um presente. Pois é, a chance para que eu possa ficar rico. Ah, Paulo, mas eu não vou ficar rico sozinho. Eu vou ficar rico junto com você. Meu pai já ficou encucado com aquela conversa de ficar rico e já foi perguntando: Ô, José, mas que sonho foi esse? E José explicou para ele que havia sonhado com o coronel Bartô, um homem muito rico, dono de muitas terras por aquele lugar e que havia falecido já fazia algum tempo. Mas no sonho ele falou para o José que não tinha descansado ainda. A alma nem tinha subido e nem tinha descido. Continuava por ali, vagando, perambulando, porque ele havia guardado todas as economias de sua vida num baú, um verdadeiro tesouro que estava enterrado. E ele também disse para José onde estava esse baú, onde estava esse tesouro que ele estava dando de presente para José, para a alma dele descansar. Estava lá, embaixo do pé de cajarana. Quando se falou no pé de cajarana, meu pai me disse que os dois tremiam na base. É que o pé de cajarana tinha uma fama de ser mal assombrado. Bom, mas os dois, se mostrando corajosos, foram lá para investigar, verificar e, quem sabe, arrancar, desenterrar o tesouro. Afinal de contas, o coronel havia dado para o José. Foi só o tempo deles pegarem 2 enxadas, 2 candeeiros e seguirem estrada fora, porque já era noite. E o coronel havia dito no sonho: José, você precisa estar lá pontualmente meia-noite. Então eles seguiram. O pé de cajarana não era tão perto da casa, não. E andaram. Parece que quanto mais eles andavam, mais distante o tal pé de cajarana ficava. E continuaram, segurando os candeeiros, enxada nas costas, e seguiram, até que avistaram o pé de cajarana. Rapidamente se combinaram. Enquanto um seguraria os 2 candeeiros, o outro iria cavar para desenterrar no lugar que o coronel havia indicado. Mas quando José deu a primeira enxadada na terra,
Foi uma ventania que saiu não sei de onde. A primeira coisa que aconteceu foram os candeeiros que foram apagados imediatamente. Eles começaram a tremer de medo, a ficar arrepiados. E o meu pai? O meu pai lembrou das histórias que a sua avó lhe contava, histórias de botija. Então falou para o José: olha, José, lembrei de uma coisa, nós precisamos mesmo é rezar, porque o que o coronel lhe deu foi uma botija. E essas botijas, para serem desenterradas, precisam de muita, mas muita fé, muita oração. E assim eles fizeram. A ventania tomava conta do lugar, as folhas das árvores caíam, os candeeiros apagados, eles tremiam as pernas, mas ainda assim eles cavavam. E agora os dois cavavam ao mesmo tempo. Cavavam e cavavam, mas não conseguiam encontrar nada. Eles faziam um buraco no lugar e quando iam olhar, já não tinha buraco nenhum. Foi então que começaram a intensificar as ave-marias, os Pai Nossos, os Crê em Deus Pai, até que José, dando uma volta no pé de cajarana, José atolou-se. Isso mesmo, José caiu num atoleiro. Salva-me, Paulo! O que aconteceu aqui? Eu estou atolado. O meu pai rapidamente correu até José e viu que não tinha atoleiro nenhum, que aquilo ali era um grande, profundo buraco. Quando os dois olharam para o buraco, avistaram lá, bem no fundo do buraco, alguma coisa que eles imaginaram logo ser o tesouro. Foi então que eles cavavam com tanta vontade que além das enxadas eles também usavam as mãos e cavavam e finalmente pegaram aquele baú. Um baú enorme, pesado e conseguindo arrastar para fora. Antes mesmo deles verem o baú, José olhou para o meu pai e disse: Paulo, tu não fala nada para ninguém, vamos ficar ricos sozinhos, nunca vamos dizer como ficamos ricos. E foi então que eles tiraram o baú e quando chegaram cá fora com o baú, tudo desapareceu. Meu pai me contou que nas mãos deles só restou poeira, pó, que sumia com o vento. Nesse momento, as pernas já não tinham mais dono. Nesse momento, meu pai me disse que subiu um medo, mas um medo que ia assim, da espinha, sabe, o finalzinho da coluna, até chegar no fio de cabelo da cabeça. E ele disse que a única coisa que ele conseguiu fazer foi dizer algumas palavras. As palavras foram essas: corre, José! Corre, mas corre muito, porque essa alma te enganou. Ela tá querendo levar nós lá pro lugar que ela tá. Corre, José, que não tem tesouro nenhum. Disse que eles correram, mas correram tanto que o pé batia na bunda. E o caminho de volta do pé de cajarana até a casa do meu pai, que para ser feito eles percorriam em mais ou menos 4 horas, ixi, eles voltaram em 10 minutos. Não foi nem isso. Rapidamente chegaram em casa, deitaram nas suas redes e se cobriram. Se cobriram com lençol e não pensavam em outra coisa. Só em pedir a Deus para nunca mais receber presente de alma nenhuma. Para nunca mais nenhuma alma rica lhe dar botija de presente. Diz a lenda que quem vai desenterrar uma botija, assim me contou meu pai, não pode ir com ganância, tem que ir de coração limpo. E foi por isso que os dois não foi dessa vez que ficaram ricos. E foi assim que o meu pai me contou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço licença e por essa
por essa luz que alumeia. Tudo aconteceu no dia que eu estava botando reparo. Espie bem. Botava eu reparo com um monte de gente, naqueles que não existe mais nesse mundo, mas existe no outro, quando ele apareceu. Era um homem todo trajado de azul, com uns desenhos feitos na sua roupa com tinta branca, que se emaranhava com os cabelos da sua barba e dos seus cabelos longos. Ele dizia: aqui a gente carrega a coisa da palavra é na verdade. A verdade. A missão vai na frente, nem que o diabo não queira. Aí eu botei mais reparo um pouquinho mais de perto e vi que ele trazia na mão um breviário. E tudo começou quando ela chamou ele. Dizem que ele morava lá para as bandas de Pernambuco. E um certo dia teve um sonho com uma voz ou com uma mulher que dizia que ele devia vir para o Juazeiro do Norte tomar a missão na mão dele. Que por aqui ele tinha era serviço para fazer. E ele veio. Não pensou duas vezes. No outro dia de manhã, bem cedo, pegou a mulher dele, que se chamava Regina, e veio por dentro. Dizem que comendo joá, comendo poeira de estrada, até que chegou em Juazeiro do Norte. Chegando aqui, logo tratou de alugar uma casa, dessas pequeninas que tem por aqui. E também resolveu botar uma barraquinha, uma banquinha de feira, num mercado chamado Pirajá. E ficou ali, a viver do que vendia. Até que uma certa manhã, ela passou. Ela, a dona do chamado dele. Aquela que parecia um retrato do meu padim, cabelo baixinho, cortado, aquele vestido grande que varria o chão inteiro e uma manga comprida que parecia uma batina. E ela veio vindo e disse para José, porque era assim que se chamava: José, não te chamei aqui para tu botar a banca na feira, não, José. Quero você no meio do mundo com um saco nas costas. Me segue. A voz determinada, mas ao mesmo tempo de uma verdade tão profunda, entrou pelos ouvidos de José, que saiu dali mesmo, naquele instante, levando Regina. E sobre um sol forte, escaldante que tem no Cariri, subiram uma ladeira alta, a ladeira do Horto, que tinha como cenário de fundo as casas coloridas que formavam uma profusão de cores ali, todas juntinhas e apertadas, com suas fachadas cobertas de colorido de quem sabe botar beleza na vida. E lá, Mamãe Anja, como assim era chamado por todos, ensinou a missão de José. Daquele dia em diante, passaria a aprender tudo o que Mamãe Anja ensinava. Ensinou que deveria seguir os caminhos do Padre Cícero. Ensinou que todos deveriam viver na fé. Ensinou que não deveríamos ter vaidades e que poderíamos a qualquer momento chegar com a visão do final do mundo. E era preciso ter preparo. Se o homem encontrasse o fim do mundo sem preparação, seria o seu final. E ficou ali, por um bom tempo, aprendendo tudo que Mamãe Anja ensinava. E tinha vezes que ela abria seus braços e era como se fosse ave ou um anjo. Olhava lá de cima, da colina do Horto cá para baixo. Ora pensávamos que debulhava um terço pedindo a redenção dos pecados. Outra horas com seus braços pairava, a voar sobre aquela colina. E quando José desceu o mestre José, Aves de Jesus, botou um saco e vivia de mendigança, com um saco nas costas e a pregar o final do mundo e a redenção dos pecados. Começou a juntar gente de tudo quanto era canto.
E num dia desse que o sol amanhece mais claro que nos outros dias, bateu na porta da mulher, da tal mamãe Anja, um fotógrafo, e disse: ô mamãe Anja dá permissão de eu tirar um retrato da senhora? Tire, meu filho, foi o que ela respondeu. E ali, vestida de azul de promessa, sentou-se, tirou a foto, o fotógrafo foi embora, passou-se dias até ele voltar, e quando voltou, olhou para a mamãe Anja e disse: mas mamãe Anja, como é que pode? Como é que se sucede um negócio desse? Mas espia só, eu tiro uma foto da senhora e aparece... Mamãe o silenciou. Se importe com isso não, meu filho. E quando José desce do horto, desce mestre José, juntando gente, arrebanhando, para empregar o batismo da cruz, onde se rasgava todos os documentos, certidões, tudo que se tinha, para que pudesse morrer para esse mundo e viver para o outro. As mulheres escondiam seus cabelos em meio a lenços. E assim, entre os fios da memória e o tecer da vida, um dia a mamãe Anja sobe aos céus e a comunidade dos penitentes peregrinos públicos sobe a colina do horto. Na frente, mestre José se despedem de mamãe Anja. No final, o mestre José pega a foto e voltam. Voltam cabisbaixo, tristes, mas sabedores que têm uma missão e continuam a pregar uma vida como o padre Cícero havia lhe ensinado. E dizem que num certo dia, quando todos estavam sentados, mestre José foi buscar a foto de mamãe Anja, a mesma foto que o fotógrafo havia um dia tirado com a permissão dela. E qual não foi a surpresa de todas as aves, ou de todos os peregrinos, quando o mestre José pegou a foto e mostrou para os peregrinos. Eles acharam esquisito, mas desde esse dia, essa história é costurada sobre mamãe Anja, a mulher que tinha um sorriso angelical e que era como o retrato do meu padim. Porque caminhos tão longos, tão cheios de pedra e areia, a história que eu vou contar é uma história de lobisomem. Mas esse lobisomem aqui não é aquele quando nasce o primeiro filho homem depois de 7 mulheres, não. Esse lobisomem aqui não tem pacto com o demônio. Esse lobisomem foi maldição de uma mãe. Conta a lenda que em noites de lua cheia, um homem se transformava em lobisomem. Virava bicho e ficava a rodar pelo nosso vale. Certo dia, Vicente ainda era molecote quando recebeu essa missão, levar comida para o seu pai. Ô mulher, hoje eu não venho almoçar não. Tenho muito serviço na roça. Diga a Vicente que vá lá levar o meu almoço. Vicente era um moleque arteiro e vivia a aprontar. Mexia com tudo que era bicho daquele lugar. Então a mãe foi logo avisando que era para ele não se danar pelo mundo. Ô Vicente, hoje tu vai levar o almoço do teu pai. Pense no menino malcriado. Foi logo dizendo. E por que ele não levou? Quem vai levar é tu, Vicente. Fique por aí que eu tô já terminando o almoço. Assim que o almoço ficou pronto, toma a mãe a chamar.
Ô, Vicente! Vicente! Que é? Que é o quê, homem? É senhora? Venha logo levar o almoço do seu pai, que já é quase meio-dia. Naquela época, a carne era escassa no prato dos mais pobres. Naquele dia, tinha sobrado alguns cruzeiros e a família comprou a tal mistura. Insatisfeito com a pouca porção que havia comido, no meio do caminho, Vicente sentou embaixo de uma árvore, abriu a marmita do seu pai e comeu. Comeu toda a carne, deixando lá só os ossos. Depois seguiu o caminho. Chegando lá na roça, entregou a marmita. Quando o pai abriu... O que significa isso? Eu não acredito, não. Aqui só tem osso. Só osso, Vicente. Receado pela surra, Vicente inventou uma história. Diz que havia passado lá na sua casa um homem desconhecido e que tinha comido toda a carne, toda a galinha, deixando só os ossos. Que história é essa, Vicente? Eu não acredito que ela teve coragem de fazer isso comigo, não. Ela vai me explicar isso agora. Largando a marmita no chão, ele marchou para casa. Chegando na tapera, com Vicente em seus encalços, ele, irritado, discutiu, agrediu a esposa. Naquele dia, ele havia deixado a carne para o almoço. A mãe ainda tentou explicar, mas foi em vão. O pai, encolerizado pela raiva, atribuiu vários golpes na esposa. E o filho nada tentou, deixando que a mãe ficasse com aquela culpa que ela não tinha. Em sua agonia de morte, a mãe, decepcionada com o filho mentiroso, em seu momento de raiva, vingou-se da traição do filho e lhe rogou uma praga. Praga é um voto de maldição. Quando dito nas horas abertas, ao meio-dia, em pleno sol, ou à meia-noite nas trevas, o efeito é inevitável. Então, no seu leito de morte, ela falou que quem lhe levantou aquele falso iria virar lobisomem pelo resto da vida. Ia correr ruas, estradas, as 7 freguesias. E assim acontecia. Acontecia também um mistério. No outro dia, logo cedo, antes do raiar do sol, antes do galo cantar, o homem estava de volta no mesmo lugar que ele partiu, sem lembrar de nada. A mãe, logo que foi sepultada, Vicente Fininho, como assim ficou sendo conhecido, começou a se transformar em lobisomem. As suas danações ficaram conhecidas em Barbalha e em toda a região. O povo vivenciou noites e mais noites de portas trancadas, de cachorros acuados nos terreiros. O que foi de gente que levou carreira do Vicente Fininho não é brincadeira quando voltava a noite das renovações. Bom, muitos afirmam ter convivido com Vicente Fininho e relatam as agonias que ele vivia antes das transformações. Dizem que se uma gota de sangue do lobisomem tocar em uma pessoa, esse vira lobisomem também. Bom, tem um ditado que diz: seguro morreu de velho, é melhor não arriscar. Se por acaso você ouvir uivos, cachorros acuados nos terreiros, as capoeiras se debatendo, ó, aperte o rabicho da alpercata, ó, e pise fundo. Pode ter um sucessor de Vicente Fininho por aí. Verdade ou não? É melhor não arriscar. Ó,
Essa história eu não vivi, eu não vi, eu só ouvi. E aqui eu lhe contei a lenda de Vicente Fininho, o lobisomem do Cariri. E no Cariri é assim, repleto de memórias que tecem as histórias que compõem as narrativas desse lugar. E em nome da memória, tecemos estas histórias.